E aí eu já comecei a empreender sem saber que eu empreendia. E o mais interessante é que, assim, minha família toda é de funcionários públicos. Nossa. Não tinha nenhum nada. Ninguém nunca empreendeu na vida. Então, quando eu comecei a querer fazer as coisas, minha mãe falava, para! Porque ela ficava com medo de eu não ir bem na escola, não conseguir me formar. E eu era muito doida fazendo essas coisas. Eu falava, não, mãe, eu vou continuar estudando, eu vou tirar notas boas, mas eu vou fazer o que eu tenho vontade de fazer. Então, eu lembro que eu levava, poxa... Na minha época, as pessoas olhavam até meio assim, né? Você vai levar Natura pra vender, Avon pra vender. Eu falava, ai, não tô nem aí. Ai, que legal. E já empreendia. Então, assim, é legal lembrar Na escola. disso. Na Sim. escola. Então você vendia os produtos e o seu conhecimento. Exato. Empreendedora, né, gente? Ela era esperta. Mal eu Sim. sabia. Na veia já, né? Exatamente. Mas eu acredito muito nisso quando a gente olha assim pro passado, pra infância, que desde pequena a gente já vai mostrando nossos talentos, nossas habilidades. É porque às vezes os nossos pais assim não têm esse conhecimento, né? Sim, Não consegue porque enxergar. eu acho que se o ensino hoje olhasse individualmente para cada pessoa, seria muito mais fácil colocar a pessoa ali no que ela é boa para fazer, porque desde Exatamente. muito cedo a gente já mostra aquilo que a gente gosta, ou vai dando É. sinais, né? Muito, muito. E às vezes a gente também não tem também noção, maturidade, enfim, para entender Não, isso. nada, né? E os nossos pais também não, Também não. coitados, né? Como Não. que eles vão adivinhar, Sim. né? Eles têm sonhos pra gente. E é Sim. difícil você confrontar os sonhos dos pais com a vontade, a personalidade de uma criança, né? Uhum. Olha, eu na minha época não tive nada disso, não tive nada sobre empreendedorismo na escola, não ensinavam nada dessa parte financeira. Não, Gente, não. como que não ensinam crianças a cuidar de dinheiro, né? também. Sim, nunca foi tem que ser uma ensinada. matéria escolar. Porque Com matemática certeza. basicamente é isso, mas Sim. aplicável. Como que você pega a matemática e aplica Aplica. no dia a dia, né? Por isso que a Pega a gente não prática. sabe lidar hoje, por isso que, né, nós empreendedoras, além de, né, sermos especialistas naquilo que a gente faz, a gente tem que Sim. aprender gestão, Sim. tem que aprender Exato. outras áreas, porque a gente nunca foi ensinada sobre isso, É. né? E E olha nem na como seria faculdade. mais... Nem na Não. faculdade, porque eu já fiz É. faculdade, inclusive gestão financeira. Não creio. Pergunta se eu aplico. Não. Não. Então, mas, né, porque não é daquela forma que você, poxa, é aplicável no seu dia a dia. na Não teoria. é, gente, é na teoria. É. E depois, quando você vai para o mercado de trabalho, para aplicar aquilo, é muito difícil também. Você Exato. aprende só na prática. Eu vou falar Sim. bem a Exato, verdade. Exatamente. Não é assim? A prática não substitui a teoria, mas Não. podíamos ter, né, essa aplicabilidade da É, teoria mais toda. simplificado, né? Exato. Eu acho que a educação tinha que ser melhorada nesse Melhorada. sentido. Sim, O muito meu filho já teve empreendedorismo. Olha que legal. Eu achei incrível. legal. Sim. E ele teve aula de projeto de vida. Nossa. Que Nossa. fala sobre talentos, ele fez os testes, Legal. Ai, que lindo. aí quando eu olho para isso eu falo, meu Deus, já foi uma grande evolução, Muito. né? Sim. Ele já tem esse conhecimento, se a gente tivesse um pouquinho Porque disso, já desperta as ajudaria. habilidades, né? Total. E a pessoa vai se autoconhecendo ainda muito cedo. Né? Exatamente. Porque a nossa família não tem ideia mesmo. Na minha casa, Não. por exemplo, o que minha mãe e meu pai sonhavam era que eu fizesse a faculdade. O meu pai é pedreiro, a minha mãe sempre foi dona de casa. Sim. Então, o que eles imaginavam de Era a sucesso faculdade. era a faculdade para você ter um bom emprego, não para você Exatamente. ter uma empresa. A gente não faz Sim. faculdade para ter empresa Não. na cabeça dos nossos pais. A gente faz faculdade para trabalhar para alguém e Exato. ganhar razoavelmente bem. E ter né? segurança, né? Isso. Que é uma mentira. Eu Que é fui uma a mentira. primeira empreendedora da minha família. Não tinha ninguém Ninguém. que tinha aberto empresa, que, É. enfim. É. Eu fui também na intuição, nessa coisa de talento e que era pra ser. Porque Exatamente. por incentivo ou por noção, Sim. gente, não- Também Na minha não, casa, né? meu pai é pedreiro, então, assim, ele construiu a vida dele, uma boa vida, eles vivem bem, tranquilos com o trabalho dele. Mas ele nunca viu isso como uma empresa, tanto que ele Não. poderia ter montado uma Então. empresa, Sim. porque ele é muito bom no que ele faz, ele Exato. constrói casas e prédios melhor do que muito engenheiro por aí, mas ele Exato. nunca abriu uma empresa, ele sempre foi autônomo, É. até hoje, a vida inteira. Na informalidade, Na mas era uma informalidade, empresa. Mas era uma empresa. Era uma empresa. Né? E mais ainda, eu me formei em odontologia, né? Porque nessa eu queria fazer medicina. Vai começar, gente, o Eu queria fazer medicina, aí eu fiz cursinho, aquela coisa toda, aí cansei. Falei, não, vou pra odontologia, porque eu não tinha condições de pagar uma faculdade, minha mãe, nem meu pai. Então eu tinha que Sim. passar na USP. Não Sim. tinha outra alternativa. Ou era a USP, Unicamp ou Unesp. E não dava nem pra ser fora de São Paulo, porque também Também não tem tinha custo. Verdade. Então eu passei na USP, mas eu tive que fazer cursinho, com bolsa, aquela coisa toda.
Passei em odonto, né? Porque todo mundo acha que vai ganhar muito dinheiro. Odontologia é um profissional liberal. Sim. É dono de empresa e um empreendedor. Gente, eu nunca tive aula na faculdade sobre isso. Como que eu precifico? Nada, margem, nada. E hoje eu presto consultoria para vários profissionais liberais. Já prestei para profissionais até muito bons no mercado, que já tem até uma autoridade, médicos. Eles não sabem. Não, porque não Eles aprendeu não têm isso. nada. Não. E foram crescendo, Só aprendeu a desenvolvendo. executar. Exatamente. A exercer a profissão, a função, Exatamente. mas não gerenciar a própria carreira, né? Que é o que falta hoje. Exatamente. E é a dificuldade de muitas empreendedoras Sim. hoje, né, Joyce? Dentro do Elas Do Elas. Empreendem, a gente vê muitas mulheres que têm essa dificuldade. Ela tem uma habilidade, mas ela não sabe como construir ou formatar isso como uma empresa, né? E aí ela acaba indo, trabalhando a vida inteira. E aí ela desperta de que ela é uma empresa, sei lá, depois de 5 anos. Hoje tá mais fácil Hoje da gente tá. identificar com a mais internet. Então, a gente consegue ter mais acesso. Sim. Na minha época, não tinha ainda. Eu lembro, eu sou da época do DOS ainda, gente. Eu, não vou dar, eu tenho 45, eu não sou tão velha, mas Não, ainda maravilhosa. mas ainda é uma época que a gente não tinha acesso, né? Sim. Então, você não consegue ter informações tão fácil, assim. Eu consultava a Barça, né? Super atualizada. Então, hoje eu acho que tá muito mais fácil as pessoas conseguirem ter também essas informações. Sim. Apesar que é muita informação. E muita informação também confunde. Confunde. Então, tem o lado bom e ruim, né? Às de vezes elas tudo. ficam meio perdidas, né? Porque é isso, é muita informação, Exato. muita gente sabendo o pote de ouro, o jeito certo, Exato. é o meu método, é isso. E Todo aquele mundo tem um caminho, todo né? mundo tem um Pra caminho ensinar. mais E tá todo mundo fácil, ficando né? mais louco, porque Sim. a gente se compara. É. Fato. Todo Tudo. mundo se compara, né? Depois que você tem uma certa sabedoria, depois que você vai entendendo que isso, na verdade, só te leva mais pro buraco do que Eu quero efetivamente. alcançar essa sabedoria. Eu também quero! Eu ainda tenho dificuldade. Às vezes você olha, quando você percebe, você fala assim, cara, eu preciso me inspirar, não dá pra me comparar, Sim. né? Mas hoje eu acho que tá mais difícil, porque Instagram, essas coisas fazem todo um... É uma coisa assim, Uma cresceu construção. escalável, um negócio exponencial, uma É. fama, o dinheiro. Você vai- Gente, teve uma época que eu entrei numa dessa, porque hoje o meu trabalho em si, da consultoria, é muito no 1 a 1, né? Eu preciso estar com a minha cliente e em vários encontros. Exato. E aí eu parei pra pensar, falei, como é que eu vou ganhar mais dinheiro? E, né, como é que eu vou trabalhar menos? Porque você gasta bastante energia, né? Tem dias que eu passo 12 horas com uma cliente. É muito cansativo. Exato. E hoje, por exemplo, eu não gosto nem de ir em shopping e fazer compra, porque eu já faço isso com as minhas clientes. E é tão exaustivo que eu falo, não quero, eu só vou no shopping pra tomar café. Isso, você vende tempo. Você vende isso. E aí Na você verdade, fala... você não vende o produto que você oferece, você vende tempo. Tempo. Como que você vai pegar esse Isso. produto? E Então... o conhecimento que tá aqui dentro. Exatamente. E aí eu ficava nessa paranoia, né? Porque as pessoas, como é que você escala? Como é que você ganha mais? Como é que você trabalha menos? Eu falo, vou parar com isso, porque o que eu faço hoje tá legal pra mim. Sim. E daqui um tempo eu vou pesquisando, tô estudando, já tenho umas ideias, quero fazer outras coisas. Mas assim, se você se compara com esse povo que quer ganhar 1 milhão em 6 meses, né? Escalando o seu negócio, Exato. você não vive. Você nem Tá faz louca. mais o seu trabalho, porque exato. você fica tão não exausta. faz prazer também, né? não, Em fazer. em Porque fazer. você tá tão... E procrastina, porque é tanta coisa, tão difícil, É. são tantas metas absurdas. Ai, Você Deus procrastina, você não consegue alcançar. Quando você tem meta muito absurda, você procrastina mesmo. Procrastina. Você fala, ai, meu Não Deus vou do dar céu. conta. Ai, que difícil. né? Você pensa? Sim, Que difícil. claro. Mas é isso. Não. E na época dos meus pais, eu acabei tendo que prestar concurso público por insistência deles, porque é isso, eu também sou a primeira empreendedora da família inteira. Inteira. Eu acho que uma bisavó lá atrás tinha um botequinho lá em Minas, onde eles moravam. Mas assim, sabe? Ninguém nem sabe dizer mais ou menos isso. Então, é todo mundo, tias, tios, meus pais, tudo funcionário público. Então, a cabeça de funcionário público é o seguinte: você presta concurso, usa sua inteligência. Graças a Deus tem uma família que é um pessoal que estuda e tem essa facilidade de estudar, porque também é difícil passar no concurso público. Sim. Mas estabilidade. Sim. E aí você fica com aquela coisa de estabilidade, E meu Deus, segurança, né? eu vou ter sempre, porque não dá pra viver de INSS no país, previdência privada vai quebrar, é super perigoso, então a gente precisa prestar concurso. Lá fui eu entrei na faculdade, na USP era integral o odonto, né? E aí eu lembro que me bateu desespero, porque
Gente, não dá para dizer que a galera que passa é uma galera que precisa. A gente sabe que veio de boas escolas e tem boas condições. Sim. Então, eu me desesperava ali o dia inteiro, porque era raro uma colega que vinha de uma situação mais simples, assim. Então, o pessoal almoçava em lugares super chiques. Eu almoçava no bandejão. Na época, era R$4, eu almoçava no bandejão. Tava sobrevivendo. Ia de ônibus da Zona Leste até a USP, super longe. Caramba. Na época não tinha metrô. Então, pensei... Assim, hoje eu sou super grata, não acho que eu fui coitada em hipótese nenhuma. Não, você tava ali. Mas aquilo me dava um desespero, que eu falava, não, gente, eu preciso trabalhar. Mas dava uma sede de querer vencer, né? Tipo, não quero Não faz sentido, né? E aí eu fui transferir pro noturno, que aí ao invés de 4 anos, eram 6 anos, então eu optei por ficar mais tempo na faculdade e prestei um concurso. E passei no concurso. Claro, né, gente? Era CDF. Porque meus pais ficavam me enchendo o saco. Você quer trabalhar? Então você vai prestar concurso. Você não vai arranjar emprego em qualquer lugar. Então era esse o acordo que eu tinha com os meus pais. Beleza, prestei concurso. Ótimo, maravilhoso. Me formei e aí eu trabalhava nas duas coisas. Como dentista e como funcionária pública. Só que também não me achava dentro da odontologia. Voltamos para aquela história. Eu escolhi a odontologia porque era bonito, porque dava dinheiro, porque na época todo mundo achava muito legal, porque meus pais queriam que eu fizesse. Não era porque realmente tinha significado pra mim, era o que eu gostava. E é uma ilusão, né? Total, porque total. Às vezes a pessoa se forma, mas não é bem sucedida. Então. Não faz sentido. Até ia bem, mas não tava... Eu não ficava feliz, porque eu gosto de falar, eu gosto de servir. Gente, você atendendo um paciente, ele não conversa com você. Não sei nem como. Às vezes eu ia na dentista, a dentista falando comigo, meu Deus, o que ela quer que eu... Não tem como eu responder. É terrível, eu adorava relacionamento. Eu sou uma pessoa total de relações, de conexões, então assim, era muito difícil pra mim. Fiz 6 especializações e não me encontrei dentro da odontologia. Nossa, e ainda insistiu, hein? Insisti. Pra se descobrir ali. Mas eu acho que você não gosta daquela coisa muito padrõezinho. Ela não gosta da rotina, ela quer ser livre. Filha. Ela gosta da liberdade, eu já conheço. Odeio ter toda aquela rotina certinha escrita, ter que sentar atrás do computador, ficar fazendo conta. Não!